Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre as operações complementares, né, dando continuidade aqui ao nosso módulo comercial. Operações complementares de entrada e saída. São operações, entrada e saída são, assim como as operações em si, são bem similares. Eu vou demonstrar aqui como configurar as operações complementares de saída e entrada. Vou iniciar pela saída. Eu tenho aqui um tipo de operação que eu criei, empenho para venda futura. Né? Como é que eu criei esse tipo de operação? Voltar aqui no cadastro básico, tipo de operação. E o que caracteriza uma operação de empenho é justamente o fato dela não movimentar nem estoque e nem financeiro. Né? Se ela é uma operação que não faz nenhuma das duas coisas, então o sistema entende que ela é uma operação de empenho. Tá? Então foi isso que eu fiz aqui. Ela não movimenta estoque nem gera financeiro. Essa é a principal característica que o tipo de operação tem que ter. Com isso, a gente consegue fazer esse controle de empenho. Para que serve isso? Esse controle de empenho é utilizado quando você faz uma negociação de compra ou venda de uma determinada quantidade de mercadoria, que você garante um preço ou para o teu cliente, ou você garantiu o preço numa compra com um fornecedor, mas que você vai receber ou vai faturar, né, aos poucos. Né? E aí esse aos poucos pode ser só a entrega ser fracionada e a nota de faturamento ser integral, pode ser faturamento e entrega proporcional à medida que você vai fazendo as entregas. Então isso aí vai mudar no decorrer do processo de empenho, mas o documento principal, né, que é o empenho, que é o documento de controle, ele tem que ter essa característica de nem movimentar estoque nem financeiro. Então eu vou fazer aqui uma simulação de um empenho, vou pegar aqui um cliente e vou informar uma determinada quantidade de produto. Então vou pegar aqui a Coca-Cola que a gente tem usado para teste, vou fazer aqui uma venda de 100 unidades. Não tem frete, local de estoque padrão, gravei. Bom, gravei a operação, ela recebeu um código, tá? E a minha operação de empenho tá lançada. Né? Posso ter quantos itens eu quiser aqui nessa operação. Né? E aqui eu não consigo nem gerar financeiro, nem informar dados de pagamento, porque, como a gente configurou, essa operação não tem essa possibilidade. Então, digamos que eu fiz essa negociação com o Rodrigo, tá? Garanti o preço da Coca-Cola para ele aqui e negociei a venda de 100 unidades da Coca-Cola. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui para a tela inicial e digamos que o Rodrigo optou em receber parcialmente, né, e pagar conforme for recebendo. Então, entra em cena aqui as nossas operações complementares. Eu vou vir aqui em saídas e vou buscar o empenho, ou seja, eu vou dar andamento nesse processo de faturamento. Cliquei aqui em buscar, como tem poucos, eu não fiz filtro nenhum. Escolhi aqui o Rodrigo e ele vai me mostrar aqui, ó, o Rodrigo, no dia 16/11, tá? Fez um empenho para venda futura desse produto na quantidade de 100. Foi faturado, foi cobrado 0 e foi entregue 0. E aqui eu vou fazer o desdobramento desse empenho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui como que eu vou, qual operação complementar, né? Então, se eu fosse só faturar, eu poderia fazer um simples faturamento, que só ia gerar a cobrança. Se eu fosse só entregar, eu poderia fazer uma remessa. Tá? Remessa, deixa eu ver se eu tenho aqui um tipo de operação que tem essa característica. Remessa venda futura. Tá? Mas no caso, como no nosso exemplo eu citei que eu ia faturar e entregar, né? Entregar e faturar aquela quantidade que eu estou entregando no momento, eu vou escolher a venda de mercadoria, que ela vai fazer as duas coisas. Foi assim que eu configurei ela. Então eu vou dizer que nesse momento
eu quero faturar 20 dessas 100. Faturar e entregar 20 dessas 100. Vou vir aqui e vou clicar em gerar complementar. Cliquei em gerar complementar, ele me deu aqui o número da minha operação. Tá? Então, o que acontece? Se eu vir aqui agora em venda mercadoria, que foi a operação que eu escolhi, consultar aquele número, ele vai ter aqui uma operação em aberto, toda digitada já, né, para que eu faça o faturamento dela. Então, aqui sim eu vou conseguir informar os dados de pagamento. A gente já viu no treinamento de operação de saída. Vou gerar aqui o parcelamento em boleto do Banco do Brasil. E vou confirmar. Vou também executar a baixa de estoque. Confirmei. O que vai acontecer se eu voltar aqui agora nas minhas operações complementares? Vamos buscar de novo para ver como é que ficou. Nesse momento, ele já me diz o seguinte, ó, que eu vendi 100, empenhei 100, e que desses 100 eu já faturei 20 e já entreguei 20. Então, o sistema vai começar a fazer esse controle até que eu feche aquela venda em que eu tinha garantido esse preço para ele, essa negociação, né? E assim vai. Vou fazendo aqui operações complementares. Digamos que eu vá somente fazer o faturamento agora. Então, eu quero faturar o restante das mercadorias, porque posteriormente ele quer só ficar recebendo aquilo que ele já pagou. Então, eu posso faturar tudo, um tipo de operação que só gere financeiro. Ele gerou aqui, ó, um outro complementar. E ao buscar novamente aqui a minha operação, ele mudou aqui de novo, ó. Empenho de 100, já faturei todas as 100 unidades e só entreguei 20. Então eu tenho aqui, ó, a faturar 0 e a entregar 80. Essa última que eu gerei, faltou eu ir lá e liquidá-la, né? Mas ele já abate daqui porque o documento já está gerado. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui, simples faturamento, vou buscar. Está aqui, faturamento das 80 unidades. Vou entrar com os dados de pagamento. E ela já passou para saída finalizada, porque como ela não baixa estoque, eu não preciso clicar ali em movimentar estoque. Então esse é o empenho de saída. O empenho de entrada é exatamente a mesma coisa, né? Quando eu venho aqui em operações complementares, é exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de ser operação em que eu estou vendendo, teria uma operação em que eu estou comprando. E aí eu gero aquele documento de controle de entrada, no tipo de operação específico que não movimenta financeiro nem estoque, e posso ir gerando as notas complementares de entrada até atingir aquela quantidade que eu havia reservado com o fornecedor. Aqui eu tenho faturamento de mercadoria retirada, né? É um outro tipo, aí aqui já muda um pouco o tipo de faturamento, né? Isso aqui é utilizado em que situação? É a chamada venda fiado, né? Que popularmente conhecida como fiado. É um conta corrente onde determinados clientes sem que eu cadastro e que minha equipe está orientada a proceder dessa forma, elas vão retirando mercadorias da minha loja durante o período, até que no final desse período eu faço o faturamento dessas mercadorias, tá? Então, para a gente falar um pouquinho disso aqui, eu vou primeiro ter que mostrar como que a gente configura, tá? Então, preciso vir aqui primeiro em módulo controle, parâmetros das lojas ou unidade operacional,
Aqui dentro eu vou vir em saídas. E aqui dentro de saídas eu vou escolher qual é o tipo de operação que vai ser a retirada do estoque e qual é o tipo de operação que vai ser o faturamento, a cobrança, né, que vai gerar o contas a pagar. Então, no meu exemplo aqui eu criei um tipo de operação remessa venda futura que só baixa estoque e criei um tipo de operação simples faturamento, que a gente já até usou ele ali numa outra situação, mas que ele só faz cobrança financeira, só gera contas a receber e não baixa estoque, porque isso já foi baixado ou vai ser baixado futuramente do estoque. Então, configurei aqui essas duas operações, uma para baixa do estoque e a outra para o faturamento. Gravei, já está configurado o meu controle. Lembrando que tem que cadastrar essas operações lá no tipo de operação, conforme a gente viu no treinamento do módulo cadastral básico. Vamos voltar aqui e vamos fazer aqui algum exemplo, tá? Então, vou pegar o meu mesmo cliente lá e vou fazer primeiro a saída, né? Então, digamos que o Rodrigo vem na minha loja em um determinado dia. Identifiquei ele. Pegou um determinado produto. Quantidade qualquer. Como é um tipo de operação que só movimenta estoque, ele vai habilitar aqui o botão direto de movimentar estoque, não vai habilitar para eu gerar parcelamento. Clicar aqui em baixar, movimentar estoque, né, para fazer a baixa de estoque. Essa operação está configurada para solicitar o prazo de garantia, isso é uma configuração lá no tipo de operação. Então ali baixou o estoque do produto. Vou fazer mais uma aqui para simular como se esse cliente, né, ele tenha vindo mais de uma vez na minha loja. Também fazer a baixa de estoque. Ok. Agora a gente pode vir aqui na módulo comercial, operações complementares, faturamento de mercadoria retirada, ou seja, eu vou faturar uma mercadoria que já foi retirada previamente. Vou iniciar um novo faturamento. Vou informar o nome da pessoa. Então, o que ele fez aqui para mim? Ele trouxe os dois produtos que o Rodrigo pegou durante o período comigo. E aqui eu posso marcar o que eu quero faturar. Tá? Se eu quiser faturar parte desse aqui, eu posso dizer que eu quero faturar só 20. E ele vai controlar o saldo que falta faturar ainda. Aqui eu posso escolher em nome de quem vai sair essa cobrança. Se eu deixar em branco, vai sair em nome do próprio Rodrigo. Porque pode ser que ele tenha pego isso para algum projeto, né? Imagina um arquiteto que faz projetos de reforma, né? E pega material durante o período e na hora de faturar, fala, fatura para o cliente final X, né? Ou qualquer outro segmento que tenha essa característica. Então, eu vou informar aqui que eu vou faturar para o próprio Rodrigo, nesse caso. Eu vou mandar preparar o faturamento. Então, ele já preparou aqui, né? Porque
se parte desses itens fosse para uma pessoa e parte para outra, eu poderia digitar a quantidade, preparar o primeiro para o Rodrigo, preparar o segundo para o Manuel, né? E depois fazer a confirmação do faturamento toda de uma vez. Preparei o faturamento, aqui no caso todo para um único cliente, e aqui eu vou confirmar esse faturamento. Faturamento realizado com sucesso. Ele me deu aqui um número do tipo de operação que foi gerada. Posso inclusive clicar aqui, ele vai abrir um pop-up me mostrando a operação gerada, e a partir daqui mesmo eu posso entrar com os dados de pagamento, né? Vou aqui fazer o faturamento do Banco do Brasil. Tem dinheiro, tem que ser na caixa interna. Confirmar. Faturamento realizado. Então esse é o controle que eu posso ainda imprimir essa relação. Sai aqui um relatório do que foi faturado, né? Para que cliente foi faturado. Então esses são os controles de operações complementares que nós chamamos, né? O primeiro, os dois primeiros, entrada e saída, onde são feitos controles de empenho, né? Onde eu parto de um documento que tem uma quantidade fechada e eu vou gerando operações complementares até concluir aquela quantidade negociada. E o segundo ali, o faturamento de mercadoria retirada, como eu disse inicialmente, é o popular fiado, né? Onde o cliente, uma determinada pessoa, pega materiais, né? Isso é dado baixa do meu estoque no momento em que ele pega esse material comigo, e o faturamento ele ocorre posteriormente. O sistema controla tudo que foi retirado, tudo que essa pessoa pegou na loja e que ainda está pendente de pagar, de fazer o faturamento. Com isso a gente conclui aqui essa parte de operações complementares. Na sequência nós vamos ver distribuição, entender um pouquinho o que é cada função dessa aqui. Então até o próximo vídeo, a gente se vê.